Luís Montenegro volta a dizer e reitera a ideia de que só governa se ganhar. Pronto, isso está claro desde o início. Agora, resta saber se efetivamente ele consegue ganhar e, claro, quem é que virá no lugar dele caso não ganhe, porque Luís Montenegro sairá, obviamente, do poder caso sairá do PSD caso não ganhe. Assim sendo, eu gostava de saber quem é que viria, porque André Ventura já deu aquela sensação de que seria possível uma coligação. É um bocadinho estranho. Eu não sou propriamente o maior defensor de coligações entre o PSD e o Chega, mas a verdade é que sem o Chega e o PSD coligados, o PS governa outra vez e seria um PS muito mais radical, porque seria liderado pelo Pedro Nuno Santos. Mas Pedro Nuno Santos já lá vou, porque é só no próximo debate. Ahm, no caso dos Açores, eu já não me lembro, acho que era dos Açores. O Luís Montenegro deu a entender que ou Chega aceita o governo do PSD com ou sem a representatividade das suas bandeiras, ou está a fazer uma união com o PS. Foi uma coisa que eu achei muito engraçada. Portanto, reparem, vocês têm que aprovar, na cabeça do Luís Montenegro, todos os partidos à direita têm que aprovar o PSD, porque, independentemente daquilo que o PSD apresente como programa de governo, se rejeitarmos o programa de governo do PSD, estamos ao lado do PS. Reparem este jogo, esta falácia que simplesmente não disse, e portanto é maravilhosa. Eu gosto imenso de ouvir. E portanto, ele diz também, obviamente, que aqui o Luís Montenegro afirma que na altura da Troika o Pedro Passos Coelho cumpria ordens. Eu aqui concordo, foi o Luís Montenegro que disse isso. O Miguel disse alguma coisa semelhante ontem, não há muito a dizer, portanto, a Troika, uh, obviamente, o Henrique pergunta, mas desde quando é que o PSD é à direita? Pois, é um dos partidos à direita do PS, se preferirem assim, se preferirem esta conjugação de palavras. São um bocadinho mais liberais que o PS, mas nem por isso são propriamente direita, mas se preferires, Henrique, são à direita do PS. Os partidos à direita do PS, vamos dizer isto assim. Ele disse que o Pedro Passos Coelho cumpria ordens. No entanto, o Paulo Raimundo falava muito das cargas fiscais na altura, falava muito do Serviço Nacional de Saúde, da questão dos privados, do grande capital, que é o que ele traz sempre. O Paulo Raimundo não tem outra cassete para trazer, mas no entanto estamos numa altura da vida do país em que se procura imenso seguros de saúde. Portanto, nós estamos numa procura imensa por seguros de saúde. Vemos um Serviço Nacional de Saúde que não corresponde às expectativas e que está a ser sobrecarregado, hum, não só pela imigração, mas obviamente que também tem o seu papel, porque neste momento tem um peso acrescido, e depois, claro, pela incapacidade e pela falta, obviamente pela falta de capacidade de gerirmos os recursos, o dinheiro que atiramos para cima do Serviço Nacional de Saúde, porque atiramos muito dinheiro para cima do Serviço Nacional de Saúde, nem por isso isso traduz em boa gestão. E Pedro Nuno Santos, mais uma vez, gosta sempre de Pedro Nuno Santos. Um, o Paulo Raimundo falava também nesse investimento no público para não roubarmos dinheiro ao público e darmos ao privado. O problema do público nunca foi, ou pelo menos nos tempos recentes, não é falta de dinheiro, é má gestão. Portanto, essa do roubarmos dinheiro ao público para darmos ao privado, se calhar se gerirmos bem o dinheiro do público, talvez tenhamos um serviço diferente. Mas isto é uma sugestão que eu tenho. Temos também que sempre que possível, o Luís Montenegro falava da parte das pensões e que dizia que nas pensões mais baixas, sempre que possível, fazia-se o aumento nas mais baixas. Portanto, eu adoro este compromisso forte. Vocês sentiram o compromisso forte em que ele diz sempre que possível. O que é que isso significa na prática? Que números é que isso representa? Ninguém sabe. Agora peço-vos um exercício mental. Imaginem o André Ventura a dizer que nas pensões de 200, 300 euros ele fazia um aumento sempre que possível. E depois vejam os comentadores na CNN, na SIC Notícias, etc., a dizer demagogia, populismo, pois já sabem. Portanto, imaginem um compromisso em que se diz sempre que possível. Façam esse exercício e pensem no que é dito depois. Sobre o salário médio, isto basicamente tem sido um leilão, cada um atira salários para cima da mesa para ver qual é que é o mais alto, e eu acho que Luís Montenegro venceu mesmo na proposta do salário médio. Porquê? Porque ele falou em e corrija-me se eu estiver errado, ele falou em 1.750 euros de salário médio. Eu acho que apanhei o número como deve de ser. O atual, segundo a CNN, é de 1.041. Portanto, eu gostava de saber como é que Luís Montenegro vai aumentar
€709 o salário médio em 4 anos. Eu tinha mesmo curiosidade e, aliás, gostava mais uma vez de ouvir contas, que foi coisa que eu não ouvi e estou certo que vocês também não. Não houveram contas, o Luís Montenegro, da parte económica, defende algumas bandeiras relativamente liberais, do ponto de vista da atratividade do investimento, de diminuir impostos. O Pedro Fernandes diz 1750 deve ser bruto. Pois, pode ser uma hipótese, Pedro, mas então eu gostava que isso fosse dito. E claro que ele mostrasse como é que isso seria feito. 1041 líquido, ok. E o 1750 seria bruto, ok. Teria de se fazer então as contas, mas ele também diz que vai baixar impostos. Eu só gostava era de saber efetivamente a matemática, mas sim, é 1041, esse valor viu na CNN há um tempo atrás. O Luís Montenegro até é relativamente liberal na economia e ele mostra isso. Isso que o PSD e que o PS geralmente diferencia os dois. O PSD é um bocadinho mais liberal, mas no fundo é aquela velha questão, muda o cheiro. Pronto, basicamente é isso. Mas Luís Montenegro diz que, efetivamente, baixando os impostos, quer aumentar a atratividade do país e, portanto, isso tem o quê de liberal do ponto de vista económico. Mas, na prática, números discutiram-se pouco. E se vocês acham que, como eu, por parte de Luís Montenegro, se discutiram poucos números, vamos então ouvir a parte do PCP, assim é que é, do PSP é bom, do PCP, e aí é que vocês vão adorar os números, que são números maravilhosos. Ele diz que vai fazer um aumento extraordinário de 7,5%. Eu tinha esse pensamento guardado para mim, que depois de se aumentarem as pensões, segundo a lei, não haveria hipótese de as diminuir, mas eu tinha esse pensamento guardado para mim, não tinha a certeza. Luís Montenegro trouxe isso para cima da mesa. Eu gostava que vocês, Gonçalo, o PSP, exatamente. Eu gostava que vocês me confirmassem isso, mas eu tenho a ideia que legalmente isso, portanto, ele vai dar o aumento extraordinário e depois retira-o. E quando é que o retira? Quando exatamente é que é o Paulo Raimundo, quando exatamente é que é o momento certo para retirar esse aumento extraordinário? Que é uma coisa que eu também teria alguma curiosidade em saber. Ele diz que vai aumentar sempre acima da inflação e depois aumenta todas as pensões. Portanto, ele diz que é contra os ricos, contra os grandes capitais, etc., mas o aumento de 70 € imediato é para todas as pensões, é transversal. Assim sendo, eu gostava de saber exatamente porque é que ele haveria de aumentar pensões que se calhar não têm essa necessidade. Pronto, que é mesmo assim. Volta sempre a 2015, Paulo Raimundo ficou parado no tempo. Fala de Pedro Passos Coelho, mas eu gostava também que ele fosse lembrado que efetivamente quem chamou a Troika foi o Partido Socialista. Partido Socialista é esse que Paulo Raimundo apoiou no governo em que esteve presente na tão conhecida Geringonça. Portanto, eu gostava que Paulo Raimundo moderasse um bocadinho esse aspecto, porque apesar de eu não ser o maior defensor do PSD, temos que nos moderar um bocadinho, Paulo. Também não é falar de 2015, efetivamente quem chamou não pode retirar o aumento. Exatamente. Montenegro teve razão, aumenta-se, aguenta-se. Portanto, primeiro, como é que se faz um aumento extraordinário de todo? Diz-me aqui o Gonçalo, e até vos posso mostrar a mensagem, e era isso que eu não tinha a certeza. Guardei para mim, mas não tinha a certeza. Portanto, se ele aumenta, como é que é extraordinário? Portanto, como é que ele diminui depois os 7,5%? E quanto é que isso custa? Ele diz que são 1.600 milhões de euros. Luís Montenegro depois diz que isso é multiplicado pelo número de anos e que daria 6.400 mil milhões de euros. 6.400 mil milhões de euros quase que já entra no valor, e isto é só uma medida de Paulo Raimundo, quase que já entra no valor que o Chega propõe para o equiparar das pensões ao salário mínimo, porque André Ventura fala entre 7.000 e 9.000 milhões de euros. Portanto, 6.400 mil milhões de euros está a 600 milhões de euros de entrar no intervalo que o Chega se propõe do ponto de vista de despesa. E isto é uma medida de Paulo Raimundo. Eu gostava de saber quanto é que custa o programa de Paulo Raimundo, mas ele próprio também não deverá saber. Portanto, ele associa-se aos resultados do PS, diz que teve imensas vitórias do PCP, sabe Deus quais, e associa-se à altura do PS por ter tirado o PSD e o 1.6 ver-se 7 a 10. O Paulo falou em 15 mil milhões, falou em 15 mil milhões de programa. Não vi. Olha, se falou, não vi. Não ouvi. Estão aqui a dizer, diz o Joaquim, que Raimundo falou em 15 mil milhões ao todo, salvo o erro. Bom, também não é um programa propriamente barato. Um programa propriamente barato.
Mas sim, exato, Gonçalo, essa parte também não foi explicada. Mas era isso que eu tinha dúvidas. Mas pronto, pelo menos 15 mil milhões de euros conseguem perceber que também não é um programa propriamente barato. Portanto, também é essa a questão.